Zanetti, olá. O nosso futuro comum pós-coronavírus, né? A MP 919 e a prosperidade sustentável. Antes de começar, né, parece que a Polícia Federal agora começou finalmente a perseguir a corrupção no Brasil novamente, né? Teve esse hiato aí do nosso ex-ministro que tinha cansado de perseguir a corrupção. Parece que a Polícia Federal voltou a perseguir os corruptos. As ONGs ambientalistas de esquerda, tá? As ONGs ambientalistas de esquerda, os agentes públicos corruptos e a mídia de esquerda querem convencer a população de uma forma geral de que o desenvolvimento sustentável é igual miséria. Então, criaram conceitos como biomas, como reservas ambientais e usam esses conceitos para a escravidão econômica. Eu quero falar aqui sobre a MP 910 e a prosperidade sustentável. É nesta prosperidade sustentável que se baseia o desenvolvimento sustentável, tá? O nosso país começa a respeitar os produtores rurais e a propriedade privada e uma guinada contra o movimento da esquerda ambiental, que criou mecanismos de poder central para escravizar economicamente a população, principalmente na Amazônia, né? Na verdade, biomas fazem parte de um conjunto de critérios para o planejamento de ocupação territorial, assim como são as rodovias, os portos, os aeroportos, a educação, os esportes, a saúde, a economia e tantos outros aspectos do dia a dia. Colocar este conceito de bioma à frente do processo de tomada de decisão traz um desequilíbrio que prejudica o desenvolvimento sustentável dos territórios brasileiros. O bioma é uma invenção da esquerda ambientalista para assumir o controle sobre a ocupação territorial e quer se opor à soberania dos municípios, dos estados e mesmo da União. O bioma ignora a propriedade privada. Ele, em si, tecnicamente falando, é um espaço geográfico, é um território. Então, quando você quer estabelecer regras com base em bioma, você quer obedecer regras das ONGs ambientalistas para fazer a ocupação do território. Isso é um absurdo. Por décadas, essa classificação territorial de características microclimáticas, fixonomia, de altitude, de solo, de umidade, de fauna, de hábitat, de ecossistema e diversidade, que pode se repetir em qualquer lugar do mundo, está sendo utilizada no Brasil para promover um comunismo verde. Né? Os biomas brasileiros foram transformados de critério técnico para instrumento de poder, pregando o fim da propriedade privada, a dependência de um governo central e a escravidão, com a atribuição de uma personalidade jurídica a esse ente que não existe na vida real. Agora o bioma tem uma personalidade jurídica. Você vai ser preso se você mexer num bioma. Isso não existe. No caso dos biomas brasileiros, a definição criou uma nova camada de tomada de decisão. Um poder central acima da propriedade privada, do município, do estado, da União. Os biomas brasileiros entregaram para as ONGs ambientalistas de esquerda, os agentes públicos corruptos e a mídia de esquerda o poder de decidir sobre a ocupação territorial. Você já deve ter ouvido, por exemplo, dizer que estão desmatando a Amazônia, destruindo a floresta atlântica. O Cerrado está em crise, o Pantanal está ameaçado, a Caatinga em processo de desertificação. Isso é tudo balela de ONG ambientalista. Tá ok? Existem cidades, propriedades privadas. Né? Esta figura foi criada para dissuadir as pessoas da sua soberania. O bioma tem que perder o status de entidade jurídica e devolver para o município e para a propriedade privada a soberania sobre o território, para permitir que o desenvolvimento sustentável seja implantado. Eu vou explicar aqui o que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável envolve transformação. Né? O conceito está baseado em transformação. A MP 919 faz parte de um leque de medidas do governo federal que estão destruindo os sonhos de comunismo verde da esquerda ambiental. Né? A MP 919 faz justiça social, coloca o Brasil no rumo do desenvolvimento sustentável, permitindo que a iniciativa privada vença o controle da esquerda ambientalista, com os seus grilos. Né? Esses grilos estão nas cabeças dos ambientalistas de esquerda. A iniciativa privada, a presença do homem como elemento fundamental para o desenvolvimento sustentável estão imprimidos aí na 910, que inaugura uma nova fase de respeito pelos cidadãos brasileiros e pela sua capacidade produtiva. São os brasileiros do campo
que sustentam o desenvolvimento do país. E o respeito a esses cidadãos é o que vai fazer o Brasil crescer e se destacar no mundo, como gigante produtor de fibras, grãos, proteínas para o planeta que não para de crescer, né? O Brasil, ele é esse cimento que falta para transformar em uma estrutura de fundação para o futuro essas pedras e tijolos que ficam trocando entre si a China, os Estados Unidos e a Rússia, e moldar bases para um desenvolvimento sustentável na era pós-coronavírus. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança, no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos e a orientação do desenvolvimento tecnológico e institucional vai em harmonia para reforçar o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. O desenvolvimento sustentável é centrado nas pessoas. É uma prosperidade sustentável, não miséria sustentável. O Brasil pode contribuir para esse nosso futuro comum, né? Quando o desenvolvimento sustentável ganha ainda mais importância, quando mais coronavírus e outras ameaças vão se tornando parte do dia a dia. As ameaças são cada vez mais reais e o nosso futuro comum na era pós-coronavírus passa a ter uma dependência ainda maior da forma como tratamos as pessoas, a economia e o ambiente. Em 2015, as Nações Unidas estabeleceu a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, uma agenda integrada para o planeta, né? Isso vem de 1972, num ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância e da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio, do qual nossa vida e bem-estar depende. Por outro lado, além do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Tá? Isso vem de 1972, da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 83, uma médica, mestre em saúde pública, liderou um amplo estudo sobre o meio ambiente, né? Compreendendo que a saúde ultrapassa as barreiras geográficas, né? E os assuntos ambientais e desenvolvimento humano estão conectados. Isso foi o relatório Nosso Futuro Comum de 87. Hoje, quando o coronavírus ataca o mundo, a mensagem de que o processo de ocupação territorial depende da transformação que inclui o homem se torna mais viva. Desenvolvimento sustentável é um processo de mudança e a ocupação territorial brasileira tem ocorrido de forma ordenada, no caminho do progresso. É essa produção rural, com respeito ambiental em todos os cantos do Brasil, que vai moldar esse nosso futuro comum para o mundo, permitindo que a humanidade passe por um novo período de prosperidade sustentável. A prosperidade sustentável vem da ordem e progresso que inclui as pessoas, o ambiente e a economia, sem deixar ninguém para trás em todos os cantos do Brasil. O governo Bolsonaro mostra mais uma vez seu compromisso com a verdade, resgatando a dignidade dos produtores rurais e a liberdade econômica, assim como a soberania dos municípios com a MP 910.